Bom, e o que que é o Lambda? O Lambda ele basicamente é a melhor camada de abstração quando a gente fala de computação na AWS. A gente tem data centers, a gente tem hardware, a gente tem códigos assembly ou protocolos, a gente tem linguagens de alto nível, a gente tem sistemas operacionais, a gente tem as camadas de aplicação ou as APIs da AWS, e a gente tem em cima de tudo isso Lambda, ou seja, a gente só se preocupa com o código. E é realmente uma revolução quando a gente fala que apenas em 2006, mais ou menos, que a AWS lançou o EC2 e revolucionou o mercado da computação, onde você podia lançar servidores com apenas alguns minutos e ter acesso a hardware de acordo com o tamanho que você queria. E se você pensar, antes disso, você tinha que provisionar servidores em 15, 30 dias nos data centers antigos. Então, quando a gente fala de Lambda, que você pode provisionar uma função ou aplicações apenas com código, sem se preocupar com o provisionamento de hardware, é realmente extraordinário. E o AWS Lambda ele é um serviço de computação no qual você pode fazer o upload do seu código e criar com isso uma função Lambda. O AWS Lambda se encarrega de provisionar e gerenciar os servidores que você usa para executar o seu código. Você não precisa mais se preocupar com sistemas operacionais, com aplicação de patches, com dimensionamento, com possíveis problemas de hardware, nada disso. Tudo isso é transparente. A AWS que se preocupa com isso para você. Você pode usar o Lambda das seguintes maneiras, como um serviço de computação orientado a eventos, no qual a AWS Lambda executa o seu código em resposta a qualquer tipo de evento, lógico, compatíveis com ele, e esses eventos eles podem ser alterações nos dados em um bucket do Amazon S3, por exemplo, ou em uma tabela do Amazon DynamoDB. Como um serviço de computação para executar seu código em resposta a solicitações HTTP, usando o Amazon API Gateway ou chamadas API feitas usando AWS SDKs, que são os kits de desenvolvimento de software. Então, basicamente, vamos ver um exemplo de implementação do Lambda. Você tem o seu usuário, o usuário, por exemplo, ele quer enviar ou converter um arquivo, seja ele, digamos, de doc para PDF, ou uma imagem de GIF para JPG e por aí vai. Então essa imagem ela é feita um upload, esse upload ele sensibiliza uma função Lambda, essa função Lambda converte o arquivo e pode armazenar, por exemplo, num banco de dados DynamoDB. E aí esse arquivo ele pode ser armazenado num bucket S3 e esse bucket S3 ser replicado para um outro bucket S3, por exemplo, com o Cross-Region Replication. Bom, um outro exemplo de implementação é quando você tem o usuário tem um arquivo, esse arquivo vai para uma função Lambda, essa função Lambda sensibiliza o Amazon API Gateway e o Amazon API Gateway armazena ou busca um dado no Amazon DynamoDB. E aí o DynamoDB também pode chamar uma função Lambda e aí sim fazer o armazenamento num bucket S3. Ou seja, você tem muita flexibilidade e você pode fazer funções Lambda chamarem outras funções Lambdas e as funções Lambdas elas praticamente se integram com quase todos os serviços da AWS, SQS, SWF, SNS para notificação e por aí vai. Então a diferença para a arquitetura tradicional, você tem o usuário chama ou entra numa aplicação via load balancer, a load balancer chama uma frota ou vários servidores EC2, esses servidores EC2 podem estar buscando dados no DynamoDB. Já quando a gente fala da arquitetura serverless, você tem os usuários eles vão bater, por exemplo, no API Gateway, o API Gateway chama uma função Lambda, e essa função Lambda chama o DynamoDB. A diferença entre essas duas arquiteturas está basicamente no custo, e também no provisionamento. As duas arquiteturas você pode fazer um infra as a code, só que o tempo de provisionamento delas, no caso da segunda, como é serverless, ou seja, é muito mais leve, vai ser muito mais rápido e é totalmente desacoplada. As linguagens de programação suportadas pelo Lambda. A gente tem Node.js, a gente tem Java, a gente tem Python, a gente tem PowerShell, a gente tem C# e a gente tem Go, ou seja, você tem um leque bem grande de linguagens que você pode estar executando e multiplicando funções. E lógico, uma função Java pode chamar uma Python? Pode. Uma função Python pode chamar uma Go? Pode. E por aí vai. Então, como o Lambda ele é cobrado? O número de requests, o primeiro 1.000.000 é de graça e depois você é cobrado 0,20 centavos de dólar por 1.000.000.
até perdão pela Milão, né? Você tem a duração. A duração é calculada a partir do tempo que seu código começa a execução até terminar a execução ou ser interrompido. O preço depende do tempo que a função executa, bem como a memória que é alocada. E você é cobrado aí 0,00001667 de centavos de dólar por cada giga de segundo executado. Então, as dicas do Lambda. O Lambda ele escala sempre para cima automaticamente, ou seja, ele aumenta o poder computacional dele. As funções Lambda elas são independentes. Um evento triga uma função. O Lambda ele é serverless. As funções Lambda podem acionar outras funções Lambda e um evento pode acionar X funções Lambdas e acionar outras funções em sequência.